Olá, pessoal. Muito boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui mais uma vez para mais um momento de compartilhamento de conhecimentos, né? Contamos aqui com a presença muito eficiente, muito competente dos amigos que apresentarei daqui a pouco, mas antes eu queria fazer um agradecimento especial ao Mousalas Azevedo Advocacia, né? Na pessoa da doutora Tatiana Amaral, que nos cede esse espaço, né, que sempre, muito gentilmente, nos recebe para momentos como esses. Passando agora a apresentação dos nossos convidados de hoje, nós contamos aqui com o Roberto Cavalcante, ele que é contador, advogado, fundador da RC Assessoria Contábil Empresarial Eireli, com pós-graduação na área contábil e direito e participante do G Brasil Contabilidade representando a Paraíba. Nesta noite também teremos a presença de Rogério Fernandes, profissional com mais de 30 anos de experiência nas áreas tributária e contábil, bacharel em Ciências Contábeis pelo FPB, especialista em Contabilidade e Direito Tributário pelo IPOG, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV-IDE, especialista em Contabilidade na Atividade Imobiliária, CEO da Biro Contábil e presidente da Rede Nacional de Contabilidade. Contamos também nessa noite com a doutora Rochelle Costa, né, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, e em Direito do Consumidor pela Universidade de Salamanca, Espanha. Formada em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, advogada há mais de 14 anos, integrante do corpo jurídico do Mousalas Azevedo Advocacia, especialista em planejamento patrimonial da família, através da construção de holding familiar. Holding familiar que vem a ser o nosso assunto de hoje, né? E a partir de agora eu passo a palavra para a doutora Rochelle Costa, onde ela vai fazer as suas considerações acerca do assunto. Doutora Rochelle, fica à vontade. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero dizer que é uma honra debater esse tema que me deixa tão feliz, que me deixa tão satisfeita com pessoas do gabarito do Dr. Roberto, Rogério, de Abel, que se me permitem chamarem todos de vocês, por serem todos jovens como eu. E eu queria dizer que eu estou muito, muito feliz por essa mesa redonda, por a gente debater esse tema que eu acredito que é tão importante e tão necessário para que a gente leve para a mesa da família brasileira, esse conhecimento. Então, para mim é uma honra estar com vocês aqui. Queria registrar também o grande, imenso apreço que eu tenho aos profissionais contadores, que o meu trabalho que eu faço hoje não teria como funcionar, não tem como caminhar sem o braço dado com os contadores, certo? Que são profissionais assim que eu tenho muito apreço pelo conhecimento, pelo estudo. Confesso que eu tenho até uma certa limitação, né, no entendimento, é uma área realmente muito complexa, em certo grau para mim, e eu conto com vocês essa noite para a gente engrandecer esse debate. Tá? Inicialmente, eu queria dizer também que eu vou apresentar esse tema para vocês, eu preparei alguns slides, e à medida que vocês forem tomando nota, no final a gente debate sobre isso. Eu também gostaria de ouvir a opinião dos senhores, de vocês, sobre o sistema de planejamento patrimonial através da holding familiar. Como bem a Abel me apresentou, eu sou advogada especialista no planejamento patrimonial da família através dessa ferramenta que é a holding familiar, mas é um tema ainda um tanto quanto de difícil acesso pelas pessoas comuns. Então, eu começo, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu queria que vocês dissessem assim, se veem a tela, se vocês conseguem ver direitinho, se está aparecendo para todos. Tudo ok, doutora. Pronto. Então, uma grande questão que vem assim
no meu dia a dia, para mim é uma coisa muito comum, mas para as pessoas, digamos assim, leigas, não é. É justamente o que é, afinal de contas, um planejamento patrimonial sucessório, né? De onde vem esse nome tão grande, tão complexo, tão comprido? O planejamento patrimonial sucessório, ele nada mais é do que você decidir em vida como você quer distribuir, deixar para os seus herdeiros o seu patrimônio. Isso é uma sucessão. Como é que você quer suceder aquele patrimônio? Eu costumo dizer que o sucessor ele é muito diferente do herdeiro. O herdeiro ele tem uma situação mais passiva. Ele veio, recebeu aquilo ali, caiu no colo dele e ele, a partir desse momento, ele vai tomar alguma atitude com relação a isso. Já o sucessor, não. O sucessor, ele é uma pessoa, ele tem uma atitude ativa. Ele vai suceder aquele patrimônio. Então, previamente, o patriarca ou a matriarca, normalmente, ele já pensou, já qualificou alguém, ele já imaginou e planejou como é que ele vai querer que isso seja distribuído depois que ele não estiver mais aqui, tá? Então, existe essa diferença. Alguns instrumentos jurídicos do planejamento patrimonial sucessório. Temos o testamento, a doação em vida, seguro de vida, previdência privada e holding familiar, entre outros, tá? Eu trouxe aqui esses 5 porque são os mais populares, digamos assim. Todos esses são formas de planejamento patrimonial. Acontece que alguns são mais eficientes que outros. No caso do testamento e da doação em vida, são procedimentos muito custosos. Por quê? Porque tanto o testamento quanto a doação, eles vão ter como base, vão incidir um imposto do ITCD muito alto, certo? O testamento, embora você deixe sua vontade descrita, ele é facilmente impugnado, certo? Ele precisa da via judicial para ele ser aberto e homologado. E ele também só pode ser aberto depois do falecimento. No caso, ele não evita o inventário, certo? E por que isso é ruim? Porque o inventário é um processo, é um procedimento muito custoso, muito demorado, e também ele não evita brigas familiares, pelo contrário, é cada vez mais comum a gente escutar, especialmente na mídia, os casos de confusão, relações familiares que se quebram completamente por causa de um processo de inventário. A doação em vida, porque que eu também não gosto desse sistema, né? Eu não acho ele muito efetivo. Porque quando você doa alguma coisa em vida para um de seus herdeiros, você doou, por mais que você fique com o usufruto daquilo, não é mais seu. Você perdeu o controle daquele bem. Estamos falando de bens imóveis, certo? Em geral. E aí você perdeu o controle daquele bem. Além disso, você fica sujeito à intervenção, à opinião de terceiros. Como assim, Rochelle? Vamos supor que você comprou um apartamento e fez uma doação em vida simples para um filho. E aí, depois de alguns anos, surgiu uma oportunidade muito boa para você vender esse apartamento, e é uma oportunidade, assim, imperdível. E para você vender esse apartamento, você vai precisar, sim, que o seu filho concorde, porque é ele quem detém a propriedade, e mais, que se esse filho for casado, também vai precisar da autorização da esposa desse filho. Então, por isso que eu falo que você perde o controle, o efetivo controle daquele bem, quando você faz essa doação em vida, além de você permitir a intervenção de terceiros naquele que é o seu patrimônio, que foi construído com o seu esforço, certo? Além disso, a doação em vida ela vai incidir no mesmo imposto, nas mesmas bases e nas mesmas alíquotas do ITCD. Aqui na Paraíba, a gente tem uma alíquota progressiva de 2% a 8%. 8% é o teto. Porém, existe uma diferença. As doações em vida, elas realmente, ela faz essa progressividade, e se o bem for avaliado, se a Secretaria da Fazenda avaliar aquele patrimônio acima de 1.180.000, aí é que vai incidir o teto de 8%. No inventário é ainda pior. Se esse patrimônio for avaliado acima de 290.000, já incide a alíquota de 8%. Então, a gente pode perceber com isso
que o inventário, o testamento e o inventário, ele é mais duro ainda do que a doação em vida. Além disso, esses dois caminhos, eles deixam o patriarca, a matriarca, o dono do patrimônio, no caso, os seus herdeiros, à mercê do que a Secretaria de Fazenda Estadual vai decidir, porque ficam completamente na mão dela, ela pode avaliar aquilo no valor que ela bem entender. Você vai ter duas opções, ou você vai pagar ou você vai impugnar para tentar você chegar ali num valor mais viável, certo? Então, são opções que realmente é muito, muito custoso esse caminho, e muito embora sejam os mais populares, tá? O seguro de vida também é um outro meio de você deixar fazer a sucessão patrimonial, é um meio interessante, certo? De se fazer. Porém, eu não gosto muito assim de deixar um seguro de vida para a pessoa pagar o inventário. Eu acho que o seguro de vida, tanto ele quanto a previdência privada, e a previdência privada especialmente, porque ela não incorre, ela não sofre a penhora, eu gosto de usar esses tipos de planejamento sucessório em conjunto com a holding familiar. Porque se você tem bens imóveis, se você tem patrimônio, realmente o caminho mais efetivo seria a constituição da holding, por evitar justamente as brigas familiares, evita o inventário, não há abertura de inventário num sistema de holding familiar, certo? Então, eu acho muito mais eficiente, além de ser muito, muito, muito mais barato, certo? Aí eu trago para vocês os números do inventário, só para a gente ter uma ideia de uma estimativa. Eu trouxe um exemplo aqui de um imóvel que foi comprado há 20 anos atrás por 250 mil, e hoje esse imóvel foi avaliado em R$ 1 milhão, o que nós sabemos que não é muito difícil disso acontecer, devido ao bom imobiliário. Se você Isso é perfeitamente viável, por exemplo, nos bairros mais nobres aqui de João Pessoa, da Paraíba, de Campina Grande, tá? Então, esse imóvel hoje foi avaliado em R$ 1 milhão. O imposto, ele já incidiria de 8%, que seria 80 mil, o imposto de ITCD. Os honorários advocatícios, uma base de 5%, porque a tabela mínima da OAB, ela diz que é de 3% para inventários extrajudiciais, certo? Geralmente, esse percentual é cobrado por algum escritório ou algum advogado muito recente que não tenha uma experiência, uma qualidade, um reconhecimento do mercado. Então, no nosso escritório, os honorários são cobrados no extrajudicial nesse percentual. É a única despesa que pode ser negociada, certo? No ato do inventário. De cartório, geralmente, o cartório de notas fica em torno de 1% do valor que a Secretaria de Fazenda avaliou. Aí, aproximadamente R$ 3 mil de certidões, porque os outros cartórios também vão ganhar com isso, precisam de certidões atualizadas. E ainda tem o cartório de registro de imóveis, que também gira em torno de 1% do valor do bem, do patrimônio avaliado, certo? Isso dá um total, para a abertura desse inventário, de R$ 153 mil. Esse valor, tirando aí a parte dos honorários, ele tem que ser pago, esse inventário tem que ser aberto em 60 dias, sob pena de incorrer multa. Então, a pessoa está ali vivendo o seu luto, às vezes perdeu um pai, uma mãe, está sofrendo, não tem nem acesso a essas certidões, ao patrimônio, mas em 60 dias tem que providenciar tudo, tem que ir a cartório, tem que procurar advogado, tem que começar a dar entrada, porque incide multa, e a legislação do Estado da Paraíba determina que é de 10%, certo? Então, esse inventário sairia no valor de R$ 153 mil, aproximadamente 15% do patrimônio que o pai e a mãe deixaram para o filho, tá? Então, a gente percebe que existe uma perda patrimonial. Mas aí eu pergunto, nem todo mundo tem esse valor para pagar esse inventário, nem todo mundo tem 153 mil. E se o herdeiro não tiver, ele vai ter que vender esse imóvel. E aí entra mais um problema, porque normalmente quem compra um imóvel dentro de um inventário, dentro de um processo de inventário, é um investidor, e ele vai comprar esse imóvel, vai querer comprar esse imóvel com um deságio, que normalmente é de
20% a menos desse valor, certo? Então, o imóvel que seria avaliado no mercado por R$ 1 milhão já cairia para 800 mil. E fora isso, o herdeiro fazendo essa venda, que só poderia ser também via alvará judicial, certo? Porque é a única maneira de se conseguir a autorização para venda que não seja o dono, no caso é o espólio quem vai vender, é através desse alvará judicial. Então, você já sairia da esfera extrajudicial e já cairia dentro do processo judicial, certo? E aí, essa venda ainda incorreria um ganho de capital, porque o imóvel que foi comprado há 20 anos por 250 mil estaria sendo vendido a 800 mil. Então, a Receita Federal vai cobrar o ganho de capital de 15%, certo? Então, se a gente retomar as contas, ó, o imposto de 8%, os honorários de 5%, os 2 cartórios, cada um a 10%, mais 3 mil de certidões, mais 82.500 do ganho de capital que ele pagaria se ele vendesse, geraria um total de gastos de 235.500 para esse filho ou esses filhos terem acesso ao patrimônio que já eram deles, que o pai e a mãe construiu, tá? Então, o saldo, se ele conseguiu vender esse apartamento por 800 mil reais e ele teve que desembolsar 235.500, ele ficou com um saldo final de 564.500. Aí eu pergunto, ele moraria no mesmo bairro? Ele compraria um apartamento na mesma região em que os seus pais deixaram? Muito provavelmente não. E esse filho, esse herdeiro, ele seria rebaixado de classe social. Ele poderia comprar um apartamento em outro local, mas ele não teria mais o patrimônio que os pais deixaram, certo? Olha, isso representa uma perda patrimonial de aproximadamente 46%. É muita coisa. A mordida que o inventário dá, o procedimento de inventário é muito grande, certo? Então, tem como a gente evitar o inventário? Como é que faz isso? É preciso que as pessoas façam uma mudança de paradigma em suas vidas, porque quem não tem vida eterna não tem que ter bens, certo? Não tem que ter bens. E como é que se faz isso? Por meio de uma empresa, certo? Que não tem movimentação. Por quê? Porque a empresa, ela não morre. É por isso que não existe o inventário, certo? Como é que funciona essa empresa? A pessoa física é dona do imóvel, certo? E esse imóvel ele é integralizado para dentro dessa empresa que a gente chama de cofre. É uma empresa que não tem movimentação, tá? Ela não tem funcionários e ela é permitida pela lei de SAs, a lei 6404 de 1976. Tá? Então, esse imóvel, ele é integralizado para dentro dessa empresa que a gente chama de cofre, é uma empresa que vai atuar exclusivamente para guarda e manutenção do patrimônio, certo? Após essa integralização, após esse imóvel entrar para dentro dessa empresa cofre, é realizado a doação para os herdeiros. É uma doação das cotas dessa empresa. Veja, não é a doação do imóvel, é uma doação de cotas. Os filhos, os herdeiros, vão passar a ser os sócios e os proprietários desta empresa. Mas é uma propriedade, é um domínio suspenso. Por que é um domínio suspenso? Porque nós gravamos essa doação com algumas cláusulas de segurança que elas permitem que o patriarca e a matriarca continuem no controle total e absoluto desta empresa até o dia do seu falecimento, através de um usufruto vitalício. Então, eles irão ser os administradores permanentes desta empresa, certo? Com usufruto vitalício. Então, essa doação, ela é uma doação que ela não se efetiva, ela não se torna perfeita no momento, porque ela precisa de um evento futuro para ela poder se realizar e os filhos, de fato, terem acesso à empresa. E o que acontece, qual é a mágica que existe para evitar o inventário? É que no falecimento dos pais, apenas há o gatilho dispara, as cotas se efetivam, a doação se efetiva para os filhos, o usufruto cai,
e eles agora serão os administradores da empresa. Então, essa doação é uma doação feita em vida, é uma doação recolhida o tributo e é uma doação feita em vida, porém, o domínio efetivo, ele fica suspenso até o gatilho disparar, que é o falecimento dos administradores permanentes, que são os pais, que detêm o controle total da empresa, podendo vender, alugar, comprar, tudo, dar em garantia, ser fiador, colocar a empresa como fiador, entendeu? Todos os poderes os pais continuam com eles, certo? E esse sistema, além disso, é um sistema com uma economia tributária absurda, e a gente pode comparar. Vocês lembram do inventário que a gente fez um total de gastos de 235.500 num imóvel que foi comprado por 250 mil e avaliado a 1 milhão? Nesse sistema, esse imóvel, o imposto, o ITCD, o mesmo ITCD, ele sairia a 2% em cima do valor efetivamente pago. A grande diferenciação do sistema de holding é que quando nós integralizamos esses imóveis para dentro da empresa cofre, eles vão pelo valor que a pessoa efetivamente pagou e declarou no imposto de renda. Então, ele não sofre avaliação a valor de mercado. E aí, quando há a doação dessas cotas, essas cotas são doadas em cima deste valor do patrimônio. Então, aí incidiria 2% em cima de 250 mil, que cairia para um valor absurdamente menor de 5 mil reais. Neste caso, para este tipo de patrimônio, normalmente o valor acordado de honorários é esse de 25 mil. É claro que, da mesma maneira como os honorários no inventário, eles são a única parcela que ela pode ser ajustada entre cliente e advogado. Para cartório de notas, escritura pública não existe, tá? Porque tudo é feito via junta comercial. Certidões também não existe, porque não precisa. Registro de imóveis precisa sim, porque o registro de imóveis, ele é o único momento em que há efetivamente a transferência da propriedade, certo? Então, fez todo o procedimento na junta comercial, pegou o contrato social, as alterações, levou para o cartório de registro de imóveis para registrar. Mas aí vai registrar sobre quanto? Sobre o valor das cotas. Então, 1% em cima de 250 mil, que daria R$ 2.500. O ganho de capital, neste caso, não existe. Não existe ganho de capital, por quê? Porque não existiu venda, não precisa vender imóvel nenhum para os filhos terem acesso, certo? Então, o total de gastos dentro do sistema de holding seria o quê? De R$ 32.500, uma diferença muito grande, muito considerável de R$ 203 mil. Se o patriarca optar por fazer o planejamento em vida, através de holding, ou deixar para o inventário, gerando uma economia de 86%. E quais são as principais diferenças? Porque eu entendo que, mais do que a diferença financeira, é que, primeiro, não há perda patrimonial, é zero. Não há perda patrimonial. O custo emocional é zero também, porque o pai, ele já deixou distribuído tudo como deve ser feito, né? Tudo como eles querem que seja feito. Inclusive, dentro do sistema de holding, ele pode até distribuir qual imóvel ficará para qual herdeiro. Desde que respeitado o que diz a legítima, que está descrita no direito sucessório, né? Respeitando os regimes de casamento entre pai e mãe e respeitando os filhos, tudo, ele pode distribuir o patrimônio dele da maneira como ele quiser, porque 50% do patrimônio dele é obrigatoriamente dos herdeiros necessários. E aí, quem são os herdeiros necessários? São os filhos, seja lá de qualquer ordem, tipo, pode ser filho afetivo, filho adotivo, filho de sangue, todos têm o mesmo direito, e o cônjuge, certo? Obedecendo aí o sistema de regime, porque existe uma mudança quando o regime de casamento é de separação total de bens, ou de comunhão universal, ou de comunhão parcial de bens. Existe diferenciação, sim, na ordem sucessória, mas são esses os herdeiros necessários.
E os outros 50%, ele pode deixar para quem ele quiser. Então, se ele tiver uma pessoa que seja, às vezes, uma pessoa que trabalhou a vida inteira com ele, um sobrinho, quer privilegiar ou até mesmo mais algum filho, um dos filhos, pode privilegiar apenas um dos filhos, sim, ele pode fazer da maneira como ele quiser. Da mesma forma, dentro de uma empresa, se a empresa ele pode fazer a sucessão patrimonial dentro daquela empresa e determinar para quem ficará a administração, quem tomará conta disso, ele deixa já todo o planejamento pronto. E é um sistema que cabe no bolso da pessoa, tá? Porque, mais uma vez, ele não vai precisar ter essa perda patrimonial. Inclusive, o sistema de holding, ele pode ser feito em parcelas, né? Nós temos clientes que são mais jovens, por exemplo, que não justifica ele fazer, ele tem um patrimônio considerável, mas ele pode, ao longo dos anos, a gente pode programar ao longo dos anos essa transferência de cotas, de maneira que ele vai recolhendo o imposto, pagando o imposto com o que ele recebe, com o que ele recebe pelo trabalho dele, ele não precisa se desfazer de nada para pagar isso, certo? E o nome desse sistema é holding familiar. Quem faz holding familiar? Ficou clarinho aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Norberto Odebrecht, da construtora Odebrecht, ele teve, o patrimônio dele foi avaliado em 14 bilhões de reais. Se os herdeiros dele tivessem atravessado o inventário, o imposto que ele teria pago tinha sido de 1 bilhão 120 milhões de reais, tá? Então, ele constituiu a holding familiar dele. Da mesma forma, o Antônio Hermínio de Moraes, do Grupo Votorantim, que teve uma fortuna avaliada em 15,5 bilhões. O Roberto Marinho, que teve uma fortuna avaliada em 30 bilhões de reais, certo? Eles teriam que ter pago um imposto em São Paulo que corresponderia aproximadamente a 2,4 bilhões de reais se tivessem os herdeiros dele tido que passar por um inventário, certo? E aí eu posso dizer outras inúmeras personalidades, o Edmond Safra, a Dirce Navarro de Correia, a Dirce Navarro de Camargo, da Camargo Correia, certo? E outros, o José de Alencar, que também está aí. Então, outras pessoas outros bilionários, eu posso dizer, eles já têm acesso a esse sistema de holding familiar, certo? Quais são os tipos de proteção patrimonial que a holding nos proporciona? Então, vamos lá. Quando eu falei para vocês sobre a questão das cláusulas de proteção lá atrás, né? Quando acontece a doação, nós colocamos algumas cláusulas de proteção, né, dentro dessa constituição dessa holding. Quais são essas cláusulas? Incomunicabilidade, que significa o quê? Significa que os filhos, independentemente do regime de casamento que eles venham a ter, o cônjuge, no caso de separação, não terá acesso às cotas dessa empresa, certo? Inalienabilidade, da mesma forma, os filhos não poderão vender as suas cotas da empresa. Eles não terão poder para vendê-las, certo? A impenhorabilidade, e aí eu deixei uma cláusula, eu deixei um asterisco, porque a impenhorabilidade ela tem algumas características, né? Primeiro delas, a holding ela não se presta a cometer atos ilícitos, certo? Se você sofre alguma execução fiscal, alguma execução trabalhista e quer fazer a holding, quer constituir o sistema para desviar o seu patrimônio disso, isso se chama fraude à execução e o sistema todo vai ser, sim, alcançado, certo? Da mesma forma, se você quiser burlar, por exemplo, a legítima, deixando um herdeiro de fora, deixando uma companheira que tem uma união estável não registrada, se você fizer isso, você também pode ter o sistema de planejamento patrimonial anulado ou alcançado, certo? Porém, se você sofrer, tanto você quanto os seus filhos sofrerem reveses depois de construído o sistema de holding, essas cotas elas não poderão ser atingidas enquanto durar o usufruto vitalício, ou seja, pelos filhos, elas podem até ser atingidas um dia, tá? Mas aí tem que esperar realmente
todo o fim da vida dos patriarcas, porque tem que respeitar o usufruto vitalício da administração permanente, certo? E eu deixei também esse asterisco na imperabilidade para dizer o seguinte: a gente recebeu alguns contratos sociais de holdings constituídas, só que só tinha o contrato. Tá? Eu já peguei no escritório alguns que só constituíram a holding, foram lá na junta comercial e registraram. Acontece que o STJ já decidiu que, para que essas cláusulas tenham força, sejam válidas, precisa do registro no cartório de registro de imóveis. Tá? A terceira turma já do STJ decidiu, e esse é o entendimento, e eu concordo também, a minha opinião, de que é preciso que haja o registro no cartório de registro de imóveis, até para você conseguir dar publicidade para terceiros, certo? Até para você registrar, se garantir de uma fraude à execução. Quando você deixa ali apenas na junta comercial, sem colocar no registro de imóveis, você não está dando publicidade total a esse ato, a essa transferência de propriedade para dentro da empresa, certo? Então, a impenhorabilidade, eu deixei esse asterisco por conta dessas questões. A reversibilidade, o que é a reversibilidade? No caso de o herdeiro falecer antes do patriarca, né? Porque aí vai entrar a questão sucessória. Não, existe uma cláusula de reversão que você pode pegar, automaticamente essas cotas voltam para o patriarca no caso de falecimento de um dos herdeiros antes dele, certo? Temos também o direito de arrependimento, certo? Que é também chamada de cláusula de call option, tá? Que o patriarca pode ir lá, a matriarca pode dizer assim, olha, eu quero desfazer todo o sistema, não quero mais, quero de volta. E aí ele vai lá, exerce o seu direito de arrependimento e traz tudo de volta para ele. Nunca aconteceu, nunca aconteceu. Mas eu gosto de citar o exemplo do seguinte: pessoas jovens que fazem sistema de holding familiar e têm um filho temporão. Como é que fica a questão da sucessão, da legítima? Tem que ser respeitada. Então, ele pode exercer o direito de arrependimento apenas de uma parte e distribuir de novo aquelas cotas por igual para os filhos. Tá? E a cláusula de mandato, que é uma cláusula importantíssima, que ela dá o direito, realmente, é irrevogável e irretratável, ela dá o direito ao patriarca e à matriarca de até pegar um empréstimo bancário em nome da empresa, que são dos administradores permanentes, certo? Então, existe um problema grande com relação à ITCD, e não sei se eu consigo voltar a tela até aqui para mim, acho que não, mas, enfim, existe um risco do imposto sobre a herança, o ITCD, aumentar. E eu risquei esse nome risco aí e coloquei da certeza, porque eu tenho certeza que esse imposto vai subir, certo? Esse imposto, o ITCD, é um imposto da competência do Senado e ele é regulado por resolução. E o que é isso? O Senado, a resolução 1992, ele instituiu o teto de 8%, certo? Para o ITCD. Esse é o teto que os estados, cada um faz a sua lei, mas os estados não podem ultrapassar o teto de 8%, certo? Essa lei é fixada pelo Senado Federal. Só que ela é fixada pelo Senado Federal e essas resoluções elas são mudadas, né, por maioria simples do Senado, ou seja, se tiver dos 81 senadores, 41 presentes e 21 forem a favor, esse imposto, essa alíquota pode aumentar. E já há essa intenção, por isso que eu falei da certeza de que vai mudar. Porque existe uma proposta do CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário, para mudar de 8 para 20. Existe também uma proposta do senador Cid Gomes, o irmão de Ciro Gomes, para aumentar para 16. E existe uma PEC de 2015 para aumentar para 27,5%, certo? E recentemente, no mês de maio, a OCDE, que é uma organização mundial, recomendou que os estados aumentem o imposto sobre a herança para conter a crise da pandemia. Então, por isso que eu digo que é certeza que vai aumentar. O argumento que eles usam é um argumento muito fácil, de que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Se a gente comparar com França, Japão, Alemanha, Suíça, vejam o tamanho do imposto do ITCD sobre a herança
que é cobrado nesses países. Nos Estados Unidos, ninguém tem imóvel em pessoa física. Todo mundo usa pessoa jurídica já, por causa desse tamanho dessa mordida. E o Brasil ainda tem um teto de 8%. Então, eles utilizam esse argumento, desconsideram a alta carga tributária que a gente já tem, mas, de fato, até o Chile aqui tem um imposto mais alto do ITCD, do Imposto sobre Herança, do que nós, certo? E o segundo argumento fácil é de que o imposto sobre herança vai ser um tributo que vai penalizar só quem for muito aquilado, endinheirado. Mas a gente sabe que isso é uma falácia, isso não é verdade. Porque quem tem muito dinheiro, quem é bilionário, já constituiu o seu sistema de holding. Bilionário não passa por inventário. Herdeiros de bilionários não enfrentam um procedimento de inventário, certo? Então, esse é o segundo argumento. E aí eu entro para a parte dos aspectos contábeis do sistema de holding, aqui muito humildemente, né? Porque eu estou dentro dos profissionais capacitados para isso, mas eu gostaria só de fazer a diferenciação entre a holding cofre e a holding que chamamos de operacional. Por quê? Porque a holding cofre ela vai atuar especificamente para guardar o patrimônio que chamamos de acervo pessoal. É aquele patrimônio que a pessoa vai guardar mesmo, tá? E se a pessoa exerce atividade, nós montamos outro holding, outro sistema, que aí sim é onde vai acontecer a atividade e sofrer os riscos da atividade, certo? Então, holding familiar, o sistema de planejamento patrimonial através da holding, ele não se limita só a uma empresa. Ele pode ter vários CNPJs, certo? Isso vai depender muito do tamanho do patrimônio da pessoa e da necessidade daquela família. Mas o que eu quero que fique bem claro é que existe a holding cofre, que ela vai atuar apenas para guardar, e qualquer patrimônio que sofra risco, que exerça atividade, vai para um outro PJ, certo? Que também pode ter o seu planejamento sucessório ali dentro, o seu planejamento patrimonial ali dentro, mas elas não podem se confundir, porque na cofre eu não posso trazer risco para dentro dessa empresa, tá? Essa holding cofre, ela não tem movimentação, né? É uma empresa que tem que possui precisam das declarações contábeis anuais, tá? Ela não tem faturamento, né? Exceto em algumas cidades, eu deixei essa observação do ITBI e coloquei necessidade de prova em contrário, porque com relação ao ITBI, quando nós vamos integralizar os bens para dentro da holding, existe uma imunidade tributária com relação a esse imposto, nos dada pela Constituição Federal. Ela diz que quando você vai integralizar bens em nome próprio para sua pessoa jurídica, você estaria isento do pagamento desse imposto. Imune, a palavra correta é essa. Acontece que algumas prefeituras, elas vêm cobrando esse TBI, elas vêm cobrando a diferença desse TBI entre o valor que você está integralizando e o valor de mercado que eles atualizam. Com relação a isso, nós já estamos derrubando essa cobrança na justiça, e isso vem se alastrando dentro dos estados. Então, já temos decisões de São Paulo, de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e aqui também do Tribunal de Justiça da Paraíba. Tá? Agora, com relação às despesas, à contabilidade, a prefeitura ela diz o seguinte: olha, tá bem, se você está dizendo que a sua empresa ela não exerce atividade imobiliária, né? E nem ela trabalha com lucro imobiliário, e por isso você tem direito à isenção do ITBI, você vai me provar que ela não exerce essas atividades. Mas aí como é que eu vou provar uma coisa que eu não faço? Ora, se não seria da prefeitura a obrigação de provar que eu não exerço atividade imobiliária? Deveria ser, mas não é assim que na prática funciona. Na prática, se você não comprovar que durante os 3 anos a sua empresa não exerceu atividade imobiliária, ele vai chegar e vai querer cobrar o ITBI, sim, dessa integralização. Então, em algumas cidades, como João Pessoa e Cabedelo, por exemplo, que isso acontece, é necessário que a contabilidade emita ali, por exemplo,
a cada 3 meses, ou até mensalmente mesmo, uma nota fiscal ou de algum faturamento dessa empresa, entendeu? Para que, durante esses 3 anos, fique comprovado para a prefeitura que não exercia, que aquela empresa não exerce atividade imobiliária, certo? Com relação à contabilidade da holding operacional, ela vai se adequar à atividade exercida da empresa, né? Chamando atenção aí para a diminuição da alíquota quando a renda for de aluguéis, certo? Que a gente consegue diminuir o imposto de renda da pessoa física de 27,5% para 11,33%, se não me engano, não sei se está correto, é 11, alguma coisa. Tá? Que a gente consegue diminuir, trazendo uma economia tributária, caso essa empresa exerça atividades imobiliárias. Também gostaria de falar sobre a holding médica, que é um outro nicho que nós estamos atendendo muito e tem crescido cada vez mais a procura. Por quê? É absurdo o tamanho, a quantidade de processos contra médicos que vem crescendo ano a ano. O STJ fez um estudo em 2018 e ele constatou um aumento de 1.600% nos últimos 12 anos, certo? Então, isso com a chegada também da internet, da informação, as pessoas estão acionando muito os médicos judicialmente. E os médicos, eles têm um seguro de responsabilidade civil, mas chegou ao absurdo de algumas instâncias judiciais, eles, para punir realmente o médico na pessoa física, eles condenam em indenizações maiores do que o que está descrito na apólice do seguro médico, tá? E também tem essa outra característica positiva da holding médica de a gente conseguir reduzir o tributo no aluguel de salas e de equipamentos, certo? E a holding rural, que é uma holding, é uma constituição de uma holding muito específica, certo? Que eu precisaria aqui de outra mesa redonda para falar somente sobre ela, mas a holding rural ela é extremamente necessária, porque se existe um boom imobiliário, tá? que elevou um valor de mercado de um imóvel de 300 mil para 1 milhão, com relação a terras, esse aumento é absurdamente maior. Já temos inúmeros casos de terras que foram compradas por 120 mil, 150 mil, hoje valem 6 milhões e mais. Aconteceu um caso de que a Secretaria da Fazenda ela chegou a avaliar terras ali no lado do bairro do Valentina, no inventário. Ela chegou a avaliar terras em 20 milhões de reais de um cliente, e nós tivemos que entrar com a impugnação, porque esse valor foi muito excessivo e conseguimos baixar para 6 milhões as terras. Então, você veja que, além de haver essa valorização da terra natural, que seria, você ainda fica muito à mercê do que a Secretaria de Fazenda vai avaliar, tá? Ficando sujeita a esses absurdos, certo? Então, a holding rural ela é necessária porque a valorização das terras são absurdas, são gritantes. Então, quando ele vai integralizar aquilo para dentro da holding, aquelas terras, ele vai pelo valor que ele pagou, certo? E vai transferir, vai fazer essa doação das cotas em cima do valor efetivamente pago e declarado no imposto de renda. Existe ainda também uma questão sobre qual seria o melhor tipo de contrato entre o produtor rural e o dono da terra. Isso é uma questão que tem que ser avaliada dentro da holding, dentro da constituição do sistema, porque o arrendamento, o contrato de arrendamento, ele exime de riscos, tá? O dono da terra não tem risco nenhum, o risco é todo de quem vai exercer a atividade, porém, ele fica sujeito a uma tributação, a tributação convencional de 27,5% do IR, e nos contratos de parceria não existe um risco compartilhado, né? É um risco compartilhado entre o dono da terra, ele entra com a terra,
e o trabalhador, o produtor rural, quem for exercer a atividade, entra com a atividade. Mas aí, neste caso, é possível ele escolher a tributação ali entre lucro real, lucro presumido, e ver qual seria o mais vantajoso. Então, nesse caso de holding rural, é impossível. Se eu acredito que, para a constituição desses sistemas de holding, tem que andar de mãos dadas advogado e contador, para uma holding rural, isso é impossível de se fazer sozinho, tá? Porque precisa estar ali lado a lado e precisa tá todo mundo buscando o ajuste contábil para a oferição do melhor regime tributário. E eu encerro por aqui a minha apresentação. Deixa eu parar o compartilhamento. Pronto. E agradeço. Espero que tenha contribuído com alguma coisa hoje. Excelente apresentação, doutora Rochelle. Parabenizá-la aí pela explanação, bem abrangente, né? E agora, explorando também um pouco da experiência do Roberto e do Rogério, né? Eu queria iniciar aí o debate, de repente, puxando até para a contabilização desses bens depois da holding aberta, como é que a gente poderia trazer esse assunto para que a gente possa engrandecer ainda mais o conteúdo da nossa mesa redonda. Fiquem à vontade para interagir. Roberto, você quer que eu comece? Pode começar, meu amigo. Então, bom, cumprimentar aqui a presidenta Melci, a doutora Rochelle, meu amigo Roberto, parabenizá-la aí pela exposição. É um tema super importante, eu costumo e concordo plenamente com você. Você citou aí alguns mega bilionários, e a gente sempre tinha uma ideia, as pessoas têm, ainda hoje, que holding é só para quem tem grandes fortunas. Eu discordo totalmente, eu acho que dependendo do perfil, se você já tem patrimônio, precisa ser bilionário ou milionário. É uma proteção disso aí. E vejo também o papel fundamental da holding para quem diversifica investimentos, né? Ou seja, já é uma holding chamada das holdings de participação, onde você centraliza todo o capital no CNPJ e aí você fica mais solto, mais livre para poder fazer investimentos pontuais. Hoje a gente sabe, pelo menos na realidade nossa aqui, nós temos clientes que estão no segmento de saúde, depois vão para a construção civil, depois vão para, enfim, onde tem uma oportunidade de negócio, isso tem uma flexibilidade muito grande. Na atividade imobiliária, principalmente a questão das SPEs também tem um papel fundamental. Mas eu vejo um ponto aí importantíssimo, e a doutora Rochelle trouxe isso com muita propriedade, que é a questão da sucessória, né? Se bem que a pessoa que é sucedida, ela não vai usufruir pós-morte, lógico que isso fica para os herdeiros, né? Mas uma boa sucessão, um processo sucessório, ele traz aí muita tranquilidade, ele evita uma carga tributária, como foi demonstrado aí, seja só o aspecto cartorário, dos tributos, do ITCD, e toda uma problemática que você também colocou muito bem aí, doutora Rochelle, no sentido de que administrar o inventário é um negócio muito complicado, né? Quando você faz um planejamento e joga isso dentro do cofre lá, como você bem falou, da empresa cofre, CNPJ não morre, né? CPF sim. Tem até uns que dizem que é CPF cancelado, mas, enfim, CNPJ não morre. E aí você tem várias situações, e aqui eu quero trazer um ponto importante, que eu acho que também pode ser trazido, é a questão de tratar isso dentro da sociedade anônima, que é uma excelente, apesar de não ser muito usual, mas aí você tem uma certa flexibilidade dentro da sociedade anônima para você fazer holding, né? Então, acho que um ponto importante aí. Então, nós estamos aí diante de uma reforma fatiada tributária que vai, com certeza, trazer algumas questões voltadas, principalmente, uma questão que é muito focada dentro das holdings, que é a questão dos dividendos. Isso vai trazer, de certa forma, um encargo tributário, não sei se passa, já tiveram várias propostas de R$20 mil mês até 4 milhões e 800, que é o teto da EPP, depois esse valor caiu para 2.500,
E me parece que o relator, ultimamente, ele deixou a isenção entre PJ e PJ, ou seja, você constitui uma PJ e o resultado que vem, lógico, pela equivalência patrimonial, mas quando da efetiva distribuição, estaria isento. Então, acho que isso, de certa forma, também vai trazer aí um certo um aumento de carga tributária. Mas pensar, mesmo tendo essa carga tributária, se vier e se passar, que eu não acredito que passe a tributação aí dos dividendos, tem sempre que pensar sobre o aspecto sucessório e também sobre a questão da blindagem, apesar de ter algumas pessoas que vendem a blindagem 100%, e aí a doutora Rochelle colocou isso com muita propriedade, não é 100%, mas, de certa forma, dá proteção, ou seja, você está lá na empresa operacional, você consegue produzir todos os resultados lá e traz isso para dentro de uma holding, de certa forma, lhe traz uma certa blindagem isso aí. E a questão também do aluguel, que eu acho que agora com a reforma, se tributar os dividendos, vai acabar aí com esse incentivo tributário, que você tributa hoje lá nos 27,5 no CPA, até 27,5 na tabela, e joga para dentro do lucro presumido, dá 11,33, distribui com a isenção. Então, estamos aí nessa expectativa, e um ponto que eu achei importante que você trouxe, eu não tinha conhecimento, doutora Rochelle, esses projetos que tem lá para deixar ainda mais oneroso o processo de inventário, que é a majoração das alíquotas do IPCMD. Então, eu vejo, mesmo diante desses cenários de aumento de carga tributária, mas um ponto muito importante é a constituição da holding, do planejamento patrimonial fantástico. Perfeito. Antes de passar a palavra para o Roberto, só prestigiar aqui os colegas que nos assistem, né? O Ricardo Nóbrega mandou uma pergunta aqui: e o custo para a transferência dos bens do patriarca para a holding na sua criação? Acho que a doutora Rochelle, na apresentação dela, já abordou com bastante eficiência esse assunto, né? Que no caso da holding, esse custo ele é bem reduzido, né? Com economias na parte de cartório, e o valor de base de cálculo é aquele lançado em declaração de imposto de renda. Então, mas eu já deixo a próxima pergunta também aqui do Ricardo Nóbrega, e aí, Roberto, você pode até abordar aí na sua fala. Ele pergunta: após o patrimônio ser inserido na holding pelo patriarca, esse patrimônio pode ser comercializado, permutado ou utilizado como garantia em empréstimos? Então, Roberto, a palavra está com você. Fique à vontade. Obrigado, meu presidente, tudo bom? Rochelle, satisfação, amigo Rogério. Né? Bem ponderado tudo que foi posto aqui por Rochelle, por Rogério, né? A respeito dessa questão de holding. É uma tendência, essa questão do aumento dos impostos de transmissão, sem sombra de dúvida, será uma realidade em breve, né? Mas nós temos aí uma proposta de reforma que também vem impactar esse planejamento. Né? A forma que o Ministério da Economia tratou, ele trazia um impacto direto, o que já foi, como o Rogério bem citou, de uma certa forma teve uma relatividade, porque entre uma empresa e outra, entre as coligadas ou controladas, não haverá essa tributação. Tá? Nesse ponto, Abel, que você levantou, a pergunta do nosso amigo, é uma empresa onde o administrador é o patriarca, né? E como administrador, ele tem um direito amplo de fazer o que ele bem entender, evidente, dentro dos direitos e preservando os direitos da sociedade, né? Se ele quiser vender um imóvel, comprar outro imóvel, ele é o administrador, né? Os herdeiros ou filhos para quem ele doou não tem uma ingerência, até porque no usufruto, tanto é dado as cotas, os direitos econômicos, como os direitos políticos, aonde esse administrador, ele vota, né, em nome daquele quem deu para ele o usufruto. Tá? Então, nesse ponto, ele tem uma liberdade de qualquer administrador, também observando as responsabilidades do administrador. Não é simplesmente torrar o dinheiro que acabou porque é meu. Tivemos um caso recente tratando com um cliente dessa questão de holding, levantamos essa hipótese de que ele podia fazer tudo, mas ele disse
mas também ponderamos no sentido de que ele também estaria limitado à gestão, à responsabilidade do administrador. Porque ele disse, olha, não me interessa, eu quero fazer minhas coisas como eu quiser e acabou-se. Né? Então, é uma visão que a pessoa tem. Tá? Agora, Rochelle, você levantou um ponto aí que tem um interesse em duas situações. Né? Do ponto de vista das doações, né? Quando você levantou corretamente, muito pontualmente, a alocação desses bens da empresa cofre para a holding familiar, e, um segundo momento, a doação dessas cotas ou ações para os herdeiros, né? Ou sucessores. Tá bom? O Estado da Paraíba, é recente, eu acho que há algum tempo atrás, mudou a sua lei do ITCD, criando uma figura do patrimônio líquido ajustado, né? Aonde ele traz esses imóveis que normalmente são subscritos pelos valores nominais, para evitar o ganho de 15%, mas aí, na hora da doação, ele quer ajustar esse valor para um valor de mercado, né? Trazendo uma oneração que não existia até recentemente. Por outro lado, também temos a prefeitura com a ânsia de arrecadar, que eu acredito que foi essa decisão que você fez referência no tribunal, acho que tem relação a isso, aonde, lastreado em uma decisão do Supremo, a prefeitura está cobrando o ITBI na integralização, que nós tínhamos uma liberdade total, mesmo que a prefeitura relutando muito em fazer isso, mas hoje a prefeitura, na prática, vem cobrando o ITBI na integralização entre o valor nominal, que é aquele valor da declaração, e o que ela faz a avaliação. Tá? Esses dois pontos, na minha visão, travam um pouco economicamente os benefícios da holding. Tá? Gostaria de ter posicionamento sobre esses dois aspectos. ITBI, em valores excedentes da efetiva integralização, e TCD, nas doações, na reavaliação desses imóveis a valor de mercado. Tá? Muito obrigado. Posso responder, Abel? Pois não, doutora. Deixa eu só também dando mais uma pergunta aqui de um colega que nos assiste, o Arthur Araújo. Ele pergunta: boa noite, pode ser constituído uma holding no caso de patriarca não ter imóvel e todo o seu patrimônio está alocado em banco ou em ações da Bolsa de Valores? Pois não, doutora, vai ficar à vontade. Tá, respondendo aqui a Arthur Araújo, depende, Arthur, porque precisa saber quais são essas ações, se são fundos imobiliários. É possível sim, que você constitua sua holding e todo o seu patrimônio esteja alocado nesses fundos imobiliários, mas, de fato, é preciso a gente fazer uma avaliação de quais são essas ações, como é que elas estão alocadas, para poder dar uma resposta mais efetiva, mas é possível sim, certo? Com relação à questão da reforma, né, tributária que está para vir, que o doutor Rogério falou, eu também acredito que ela não vai passar como está para a tributação dos dividendos, por uma questão simples, eles vão estar tributando eles mesmos. Né? Para mim, acho que esse é o maior peso que há. Então, acredito que não passe, não só por essas questões, mas por outras também, que eu não vou entrar aqui, porque eu já me alonguei bastante na apresentação. Então, eu acredito que não vai passar essa reforma da maneira como está. De toda forma, com relação a essa questão, veja, a holding cofre, quando a gente constitui a holding cofre, ela vem para exercer prioritariamente a sucessão daquele acervo patrimonial, daquela família, daquele pai, daquela mãe, que ele constituiu aquele patrimônio e quer fazer a sucessão para os seus herdeiros sem passar pelo procedimento de inventário, certo? Então, com relação à holding cofre, eu acho que essa questão até da reforma tributária, ela vai trazer consequências maiores para as que eu chamo de holding operacional, que é justamente como o doutor Rogério falou, a gente faz uma controladora que é detentora das ações, né? Isso de
essa parte a gente chama realmente das holdings operacionais, que elas operam, são holdings constituídas para participações. Pessoal, não sei se vocês me escutam, mas eu estou com instabilidade. Não sei se vocês conseguem me escutar. Escuto, eu escuto. Tá travando aqui a minha internet. Uma certa instabilidade. Eu escuto. Ok. Tá? Então, com relação à questão das holdings cofre, né, que elas por que a holding não vai deixar de ser vantajosa? Porque, com relação às holdings cofres, você deixar esse patrimônio, até, por exemplo, para as próximas gerações, os netos, você vai conseguir fazer com que não haja aquela perda patrimonial, né? Você vai conseguir deixar até para as próximas gerações, perpetuar aquele patrimônio. Com relação ao que o doutor Roberto levantou, achei ótima o seu questionamento. E com relação ao patrimônio líquido ajustado, sim, a legislação estadual da Paraíba, do imposto, ela é pesadíssima nesse sentido. E aí, qual é a solução que nós encontramos para evitar que recaia sobre o patriarca, matriarca, esse TCD, porque sairia quase o valor do inventário, né? No caso, a holding ela seria vantajosa pelas proteções patrimoniais, por evitar brigas familiares, mas não pelo imposto, pela economia financeira. Então, o que nós fazemos? A solução é eleger um domicílio fiscal mais vantajoso. A exemplo, pode ser até do nosso vizinho Rio Grande do Norte, que aplica uma alíquota de 3%, o Amazonas aplica uma alíquota de 2%, e eles não fazem esse sistema de patrimônio líquido ajustado, é sobre o valor venal. Minas Gerais faz a mesma coisa que nós fazemos aqui, Pernambuco também faz a mesma coisa que nós fazemos aqui, São Paulo aplica 4% em cima do valor venal. Então, como a doação de bens, na holding a doação de bens é móvel, porque nós estamos tratando de cotas, o regulamento do imposto de renda de 2018, ele permite que eu eleja o meu domicílio fiscal. Portanto, se eu posso eleger o meu domicílio fiscal, eu posso fazer a doação das cotas aonde me for mais favorável. Por essa razão, eu consigo fazer um sistema de holding onde eu deixo os bens aqui dentro de uma célula, que nós chamamos de PJ, por exemplo, uma célula cofre, e fazemos uma célula destino, que nós vamos chamar de destino, no domicílio fiscal mais vantajoso. Integralizo as cotas do capital de uma na outra e faço a doação dessas cotas na célula destino com o domicílio fiscal mais vantajoso, certo? Então, eu tenho utilizado muito essa forma de eficiência tributária para fugir dessa questão do patrimônio líquido ajustado daqui da Paraíba, sim. E digo mais, nada disso é escondido, nem pelo contrário, isso é uma estratégia tributária viável e baseada na lei, o que diz a legislação. Tudo dentro do licitamente, não é errado no Brasil, como bem vocês sabem, a gente procurar pagar menos tributo, né? Então, nesse caso, nós temos feito dessa maneira. A questão do ITBI, nós temos, antes dessas decisões recentes de janeiro para cá, que eu tenho decisões dos tribunais favoráveis, mandando as prefeituras restituírem o valor cobrado na integralização. Inclusive, tem um mandado de segurança liminar, de mandado de segurança proibindo a cobrança, né? Então, antes dessas decisões, como era que a gente estava fazendo quando isso acontecia? Que também é uma opção, só que é uma opção, doutor Roberto, mais complexa. E quando eu monto um sistema de holding, eu apresento os cenários para o cliente de maneira que ele vai escolher a maneira que ele for mais confortável, certo? O que é que a gente faz, o que a gente pode fazer? Nós podemos integralizar esses bens pelo valor de mercado, dentro do mesmo instrumento, essas cotas, esse bem, ele sofre uma avaliação a valor justo para o valor que a prefeitura está dizendo que ele vale,
certo? E essas cotas, esse excedente, ele ficaria em tesouraria, com direito a voto, porque senão não seria permitido, e eu faria a transmissão dessas cotas num domicílio fiscal mais vantajoso do valor que eu integralizei, das cotas ordinárias, tá? Não as cotas preferenciais. Então, dessa forma, eu consegui, foi um pouco mais complicado, fazer com que a prefeitura entendesse o sistema contábil, certo? Mas foi uma forma que a gente conseguiu também fazer. Só que, como eu estou lhe explicando, é um sistema mais complexo, tá certo? Que nem todo mundo entende, nem todo mundo se sente confortável. Então, alguns optaram por pagar o ITBI e entrar imediatamente com o pedido de restituição que a gente tem conseguido, certo? Deu para entender? Eu consegui explicar? Realmente, cada dia é uma briga. Um cria um entrave, nós Isso. temos que desenvolver um caminho para esse entrave, não é? É uma briga desse nosso sistema tributário, é muito complexo. É verdade. Mas Agora, foi uma boa solução. Parabéns pelo encaminhamento. A gente tem tido aqui às vezes o cliente ele não quer pagar o ITBI, seja pela diferença lá, às vezes, mas olha, o que a gente sempre coloca você vai pagar o ITBI, você vai pagar uma vez o ITBI, né? E isso fica para sempre. E se você tem imóvel alugado, a economia tributária ela é fantástica. E mesmo num processo lá na frente de inventário, você vai ter aí um ganho muito grande. Agora, o ideal, dependendo do perfil do cliente, lógico, aquele que já tem patrimônio no CPF vai ter o custo naturalmente. Mas, quando determinado perfil, ele já constitua uma holding, e ao invés de estar comprando isso, porque às vezes o empresário, eu costumo dizer, olha, você coloca tudo no teu CPF, você tem uma atividade, a gente sabe que toda atividade empresarial ela tem um risco, né? Então, a possibilidade de você não ter um problema e quebrar na atividade operacional e o teu patrimônio está lá no CPF, o cara, é só oficiar o registro de imóvel lá, o cara vai penhorar tudo teu. Você coloca isso dentro de uma holding, não que isso seja 100% blindado, mas é uma proteção que você vai dar, com certeza, do patrimônio. E aí eu volto aqui a dizer mais uma vez que, sobre essa ótica, também não cabe você pensar, não, quando eu tiver 100 milhões de imóvel, 10, 20, 30 milhões de patrimônio, é que eu vou pensar em fazer uma holding. Não existe nada disso. Lógico, alguns ainda dizem, mas tem que pagar o contador. Mas é o contador que vai lhe dar aí todos os planejamentos das coisas, né? Enfim, vai ter que pagar o ITBI, mas você só paga uma vez. Então, eu particularmente entendo que essa coisa da holding, esse planejamento patrimonial, dependendo do que você tem aí, enfim, precisa ter fortunas para que você crie uma proteção e, logicamente, você possa trazer também tranquilidade aí para a sucessão, os herdeiros, essa coisa toda. Se vocês me permitem, queria trazer também um assunto que me preocupa, tá? Que vai um pouquinho além da sucessão. Tá? Nós estamos criando, no momento que criamos uma holding, nós colocamos vários herdeiros, com vários entendimentos, vários projetos de vida, dentro de uma empresa. Né? E, mesmo sendo irmão, ou seja, o que for, ninguém é obrigado a ser sócio de ninguém. Tá? Como é que a holding, nesse planejamento, se já é viável, se já é ponderável, já se pensar num segundo momento pós-sucessão, pós o falecimento dos patriarcas, né, dos instituidores. Porque imagine que você deixa as pessoas engessadas ou dentro de uma estrutura empresarial, pessoas que muitas vezes não têm, mesmo sendo família, repito, não têm ideias comuns. Tá? Qual seria o direcionamento dado
no momento anterior, para evitar o quê? Para evitar um conflito posterior. Por quê? Se você tivesse uma sucessão, uma herança normal, com um custo evidente alto, mas cada um sairia com a sua parte, né, com o seu monte ali, e ia fazer a sua vida. Qual a orientação para que os pais fiquem despreocupados e não pensem, quando eu morrer, o cacete vai comer? Hã? Porque eu já estou passando por uma situação parecida. O que vocês entendem desse pós-morte? Então, vamos lá. A gente normalmente constitui um acordo de sócios. A Constituição Federal, ela diz que ninguém é obrigado a ficar sócio de outrem, né? Você não é obrigado a ficar sócio de outro. Isso seria inconstitucional. Mas aí, qual a solução que a gente encontrou? Nós geralmente colocamos a holding, construímos a holding com prazo determinado, seja ele de 62 anos, 85 anos, não importa. A partir do momento que todos assinaram, todos estão de acordo. Isso traz a garantia para o patriarca de que nenhum dos filhos vai depois fazer a apuração de haveres, vender a parte dele, liquidar as suas cotas, certo? Isso não permite. Tá? Então, nós, paralelamente ao contrato social, fazemos um acordo de sócios, aonde o patriarca ele pode já determinar, de acordo com a legítima, tá? Imóvel tal vai ficar para fulano de tal, imóvel tal vai ficar para ciclano, o imóvel C vai ficar para o meu neto, sendo que, como ele é de menor, a representação vai ficar com fulano de tal até os 18 anos. Então, no acordo de sócios, ele pode determinar absolutamente tudo o que ele quiser que seja feito pós-morte. E também, caso a família decida, eles podem, ao terminar a venda desse gatilho, cindir a empresa. Cinde a holding mais 3 e mais 2, e cada um fica com a sua e começa-se a sua própria holding, tá entendendo? Então, isso daí vai muito do que a família decidir. Vai ser constituído esse acordo de sócios que vai ficar depositado, pode ser depositado na empresa, mas vai ficar uma cópia depositada lá junto do contrato social para fazer valer o direito de todas as partes. A partir do momento que todo mundo assinou, está todo mundo de acordo e prevalece o contratual, especialmente depois da Lei de Liberdade Econômica, que foi promulgada em 2019. Se não houver ofensa aos princípios basilares do direito, por exemplo, uma ofensa legítima, vale o que está descrito no contrato, certo? O contrato ele faz valer o direito entre as partes, com mais força. Né? Agora, inclusive, essa lei ela veio para dificultar mais a questão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas, que era uma coisa muito solta, e ela veio enrijecer. Tá? E só para dar um exemplo aqui, com relação assim, às estratégias que podem ser utilizadas dentro da holding, com relação ao ITBI, eu já tive um caso do seguinte, no Mato Grosso, ou é Mato Grosso ou é Mato Grosso do Sul, não lembro agora, existe uma faixa de isenção de R$95 mil. Essa faixa de isenção de ITCD, ela é atualizada ano a ano lá, certo? Mas aí nós tínhamos uma família que tinha para doar de patrimônio declarado R$600 mil e 3 filhos. Se ela tinha 3 filhos, eu tinha por ano a quantidade de quase 300 mil cotas para doar, porque aí eu doaria quase 100 para cada filho no Mato Grosso, com domicílio fiscal mais vantajoso, passaria embaixo da faixa de isenção, não pagaria nenhum real de ITCD lá. No ano seguinte, faria novamente essa mesma transmissão de cotas lá, recolheria o imposto e passaria, quer dizer, imposto não, recolheria a guia, né, que não viria com imposto nenhum, porque ia passar embaixo da faixa de isenção, e essa família optou por pagar o ITBI. E o ITBI dela, para integralizar o bem, saiu em R$21 mil, ela parcelou em 12 vezes. Então, todo o gasto dessa família seria R$21 mil do ITBI. E ainda oferecemos, se ela quisesse, depois pedir a restituição na justiça. Então, o que eu quero dizer é que, assim, há possibilidades de você fazer o sistema
de você não apenas trabalhar a depender do patrimônio que a pessoa tiver, do que ela declarou, você montar, às vezes, uma célula, 2 células, ou até 3 células, e essa questão financeira ser diluída, né? Ela ser parcelada, porque tem muitas vantagens, não, como o doutor Rogério bem falou, não importa se você tem um imóvel, 10 imóveis ou 20 imóveis, se você deixar para atravessar seus herdeiros atravessarem o inventário, com certeza o Estado vai levar aí de 20% a 40% dessa fatia. Não tem, e vai piorar, porque o teto está para subir, né? E, consequentemente, o teto subindo, imagina, se a Paraíba tem uma mão tão pesada já hoje, com certeza, se o teto subir, o Estado vai subir também, tá? Então, são possibilidades, entendeu, doutor Roberto? Eu consegui esclarecer mais um pouquinho. Verdade. Sim, com certeza, com certeza. Amigos, eu confesso que por mim eu passaria a noite toda aqui. Tô tendo uma aula de excelência também, me incluo na categoria dos alunos, né, diante de pessoas com um saber tão extenso e elevado, mas acho que a gente já vai com quase 1h30 de live. Então, eu queria passar a palavra aí para os queridos amigos, para que fizessem as suas considerações finais e a gente se encaminhasse para o final da nossa mesa redonda. Ok, eu gostaria aqui, primeiro, de agradecer aí ao convite, ao presidente Abel Cine, ao pessoal da Rochelle, doutora Tatiana, lá da Mozalas, dizer aqui da alegria e satisfação estar com o amigo Roberto, trabalhando aqui esse tema da holding, que eu entendo de fundamental importância. É um tema que eu tenho um grande apreço, doutora Rochelle. A gente tem muito cliente que trabalha aqui com holding, e eu entendo que é um trabalho, para nós profissionais da contabilidade, que ele traz muito valor, é um trabalho que você vê o resultado muito efetivo de redução de carga tributária e, às vezes, até de evitar conflitos no processo sucessório. Então, é um trabalho que eu particularmente, tenho muita alegria de fazer. E, presidente, se me permite, eu gostaria aqui de deixar 2 avisos. Nós estamos com 2 cursos, voltando aí, normalmente, na Virou Treinamentos. Dias 10, 11 e 12 de agosto, nós estamos trazendo o INSS na Construção Civil. São 3 dias, 3 encontros, onde nós vamos ver toda a parte da legislação e também o CERO. E dias 23, 24, 25 e 26 de agosto também, nós vamos estar trazendo aí o nosso carro-chefe, que é a contabilidade tributária e societária na atividade imobiliária, onde nós vamos estar trazendo aí todas as mudanças, principalmente o programa Casa Verde e Amarela e uma série de outras mudanças que vieram aí, tá? Então, mais uma vez, dizer aqui da alegria, da satisfação, estou à disposição, tanto do SESCOM, como também do Mozalas, e da alegria de estar aqui com o amigo Roberto, debatendo esse tema tão importante, e que está aí, não só esse, mas muitos outros, mais mudança. Contador, eu costumo dizer que ele não morre de tédio. Se você disser que um contador morreu de tédio, você não vai encontrar jamais um atestado de óbito. Foi que esse menino morreu, era contador? Tédio. Não tinha o que fazer. Não consegue. Vem uma reforma tributária, mais uma aí, e eu acho que é até bom que seja dessa forma. Grande abraço a todos, uma satisfação enorme. Também, mesma forma como o Rogério, também fico muito satisfeito de poder participar desse evento, né? O Mozalas aqui, a Rochelle, realmente são pessoas de alto nível, uma empresa de advocacia muito conceituada, né? E também esse tema ele tem que ser muito explorado, até para mudar uma mentalidade das pessoas hoje, muito patrimonial. É meu e eu morro com ele, né? Muitas vezes, o custo, mesmo tendo um custo elevado, como foi bem mostrado, mas o patriarca, ele resiste, né? Eu não vou abrir mão, porque isso aqui, eu não vou ficar sem nada em vida. Tá? Então, é importante esses trabalhos, essa divulgação, essas lives, para que a gente possa ampliar e que as pessoas passem a entender a importância desse instituto, né? Dessa rua. Tá? Então,
Então, mais uma vez, meu amigo Abel, vice-presidente, Rochelle, meu amigo Rogério, a todos do Mozala, muito obrigado. Né? E aqui também, a Rebeca está me dizendo aqui que teremos também uma live no dia 29 sobre reforma tributária. Tá? E vocês não brinquem, não, nossos deputados fazem muitas surpresas. Tá? Vocês pensam uma coisa de uma hora para outra, tem um apagar das luzes de meia-noite, passa a reforma. Tá? 11 bi no cofre faz uma diferença danada, né, Roberto? E aparece tudo. Né? Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. E a todos que também nos acompanharam. Eu só gostaria de agradecer também, dizer mais uma vez que é uma honra. Eu não consigo imaginar o trabalho que eu faço sem o braço dado com a contabilidade, com vocês que tanto me ajudam e que eu tanto aprendo, tá? Cada dia que passa eu aprendo mais com os contadores. E, assim, como bem o doutor Roberto falou, eu acho que a nossa missão, e é uma missão, eu levo isso como missão, é de levar esse conhecimento para as pessoas de que elas podem fazer diferente, tá? De que há essa outra opção e que a partir desse momento que você tem o conhecimento, você tem o poder de escolher. Muitas pessoas sequer têm o poder de escolher por ignorância, por só conhecer um testamento, por não conhecer nada. Então, eu acho que nossa missão, como conhecedores do assunto, é essa, é de informar, é de levar para as pessoas e ficar à disposição. Eu sou muito grata por essa conversa de hoje. Gostaria que a gente pudesse conversar mais vezes, até no offline mesmo, porque, como eu digo, estou sempre aprendendo com profissionais como vocês. E só agradecer por esse bate-papo. A Abel também, muito obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço, pessoal, não só pela oportunidade, pelo verdadeiro show de conhecimento que vocês deram hoje, né? Fico muito satisfeito na minha humilde gestão à frente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis da Paraíba, poder participar e trazer aos colegas momentos como esses, né? E fico aqui à disposição, reforçando mais uma vez o agradecimento ao Mozalas Azevedo, na pessoa da doutora Tatiana Amaral. Fico aqui à disposição para que a gente venha a trazer mais momentos como esse, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais, e o compartilhamento do conhecimento só faz bem para a coletividade. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam nessa noite, e dizendo que teremos cenas de próximos capítulos, né? Em breve voltaremos aí com mais assuntos e mais novidades. Então, um abraço a todos, muito obrigado por hoje, pessoal. Valeu, saúde e paz. Boa noite, grande abraço a todos.